Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relatos assustadores de marinheiros. Só que eu achei dois relatos que não é de marinheiros, mas está relacionado com o mar e com o oceano. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar esses dois no final. Então, se vocês ainda estiverem interessados em escutar, é só ficar que vocês vão escutar esses dois últimos relatos. Antes de começar o episódio, é importante lembrar que o Terror na Esquina é um podcast que pode ativar alguns gatilhos. O conteúdo é sensível na maioria das vezes, então, se você não tá num momento legal, eu aconselho você a pular esse episódio e voltar aqui quando tiver mais tranquilo, tá bom? O primeiro compilado de relatos que eu vou ler para vocês, ele foi postado no Ask Reddit num tópico falando pescadores de águas profundas, trabalhadores de cargueiros oceânicos, pessoal da marinha e etc. Qual é a coisa mais estranha barra assustadora que você já viu no seu trabalho? Ele foi postado pelo Baron von Bardvark e o primeiro comentário que eu achei interessante respondendo a esse tópico foi do Epith Zombie. Ele começa assim: o contexto. Em um veleiro de 12 metros e meio no meio da baía de Chesapeake, com cerca de 7 outros homens fazendo um cruzeiro de teste e planejando para ficar fora por cerca de 12 horas. Meados dos anos 80. Não como recurso confiável de previsão do tempo. Somos pegos por uma tempestade tropical, com rajadas de vento na faixa de 80 quilômetros por hora. Quase um furacão fraco. A gente mal tinha amarrado os cabos de tempestade e as velas de tempestades porque o único companheiro a bordo que era melhor marinheiro sentiu que a tempestade estava quase sobre nós e, caso contrário, teríamos morrido. Durante a própria tempestade, eu esperava morrer a qualquer momento. Na verdade, fizemos uma chamada de segurança no rádio. E se você tiver muito tempo no mar, você sabe do que eu tô falando. Se não, não é tão importante assim. Pelo que se pareceram 15 minutos, ficamos em um turbilhão, sem visibilidade, mas depois passou e a gente sobreviveu. Isso foi por volta das 3 horas da tarde e, embora tivesse muita cobertura de nuvem, a luz ambiente era tal que você mal podia ver 3 quilômetros na sua frente em qualquer direção. Se você está familiarizado com o mar, sabe que essas tempestades, particularmente em profundidades mais rasas perto de massas de terra, puxam muitas coisas do fundo do mar. A gente estava todo mundo no convés, trabalhando nas linhas, verificando os danos, e a baía ao nosso redor estava agitada e espumante. Antigos marinheiros costumavam usar o ditado que o mar estava de ressaca. Eu olhei cerca de 5 metros a este bordo e algo nadou para a superfície. Ela rompeu a superfície da água, olhou para a gente e depois submergiu de novo. Era como um homem magro, com uma forma humanoide e braços articulados como um homem. Uma cabeça humana, mas a sua pele estava coberta de escamas como uma cobra. Ele olhou pra gente, piscou com seus estranhos olhos de pálpebra pesada e mergulhou de volta. Então, eu vou contar um pouco sobre mim. Eu não uso drogas, não bebo e não tenho nenhum tipo de lesão na minha cabeça. Eu estava exultante porque estava feliz por estar vivo, mas meus sentidos naquela situação estavam aguçados, não entorpecidos. Eu tinha na época cerca de 6 anos de experiência em navios e barcos de pesca. Eu tinha visto lulas, polvos, peixes voadores, tubarões, pinguins, em todo lugar do mundo. Eu era o tipo de cara que via um pedaço de alga e não chamava isso de monstro marinho. Tomei uma decisão instantânea de não dizer nada. O que eu ia dizer? Acabei de ver uma criatura estranha? Acredita em mim. Os homens deste barco eram todos mecânicos, engenheiros e profissionais.
por que obter uma reputação como um criador de histórias? Na época era importante que cada um tivesse a qualidade de capitão, e dizer algo seria desaprovado. E enquanto eu estava lá com meu colete salva-vidas encharcado, com meu colete preso em cabos, feliz por estar vivos, um dos outros marinheiros, um capitão da USN e o nome do navio aqui que eu não vou citar, com mais de 30 anos de experiências na marinha, ele se manifestou e disse: Eu acabei de ver uma coisa marrom aparecendo na superfície. Parecia um homem lagarto com um rosto escamoso. Ele piscou pra gente com aqueles olhos grandes e depois voltou pra baixo. E outra pessoa disse que também viu. Então, a gente estava navegando de volta pro cais mais tarde naquele dia e não falamos mais sobre isso. Aqui tem algumas pontuações. A. Tudo que eu descrevi acima é verdade. B. Esta é a internet. Para todos vocês, agora eu posso ser um cara mentiroso, um cérebro flutuando em uma jarra inventando histórias ou algum marujo que nunca foi à praia. C. Eu não tenho fotos. E se eu tivesse, as pessoas iriam dizer que são falsas? D. Eu estou bem ciente de que um vislumbre momentâneo de algo na superfície do mar é notoriamente não confiável, e a mente, o olho e a imaginação pregam peças nas pessoas, mesmo nos melhores momentos. E, se você leu tudo isso, eu agradeço pelo seu tempo e pelo convite para compartilhar minha experiência. E, pessoal, eu vou dizer que, ok, a gente não sabe o que tem debaixo do mar. A gente sabe que tempestades trazem muita coisa para a superfície, para as baías. E uma pessoa do comentário, ela deixou a foto de um peixe que é bem estranho. Eu acredito que talvez você possa ter passado por ele aí na rede, na internet do mundo. E ele é o oarfish, ou o peixe remo, conhecido como uma serpente marinha, só que é um peixe e tipo, cara, ele é imenso. Ele dá cerca de... Da foto que foi postada aqui, eu vou deixar nas redes pra vocês, lá no Insta. Cara, provavelmente tem... Dá 3 humanos enfileirados do tamanho desse peixe. Então, tipo... É bizarro, então eles pensaram que pudesse ser talvez o peixe remo. E lembra que no começo do relato fala o nome da baía? Chama a Baía de Chesapeake. A Chesapeake Bay ela é famosa por ter no folclore americano um monstro chamado Chessie, que seria tipo um monstro marinho. No folclore americano, Chessie é um monstro marinho que vive no meio da Baía de Chesapeake. Alegações de avistamento aparecem na mídia local e em livros com temas regionais, de 1936 em diante. Com o tempo, a figura se tornou um ícone ambiental associado à saúde ecológica da Baía de Chesapeake e continua a desempenhar um papel na cultura popular moderna. Mas não se fala muito dele e ele é só uma lenda local que tem diversos furos nas histórias que são contadas. Uma delas fala que um pessoal viu passando de helicóptero por cima de um rio, só que os voos de helicóptero chegaram naquela área 2 anos depois, sabe? Então acabou meio que desmistificando, mas acabou virando um ícone para a sociedade daquela época e até hoje, né? Mas cabe a gente decidir se é verdade ou não e acreditar ou desacreditar a história da pessoa. Fica aí, o que vocês acham? Logo após o Finn Ethan McCool, ele postou assim. Um amigo meu, conhecido como Damon, era um ávido pescador e ele e seu pai costumavam sair para pescar no mar sempre que podiam. Alguns anos atrás ele me contou essa história e isso me arrepiou. Então, isso parece ser o local apropriado para eu contar ela. Damon e seu pai estavam na segunda noite de uma viagem de pesca em alto mar e decidiram dormir um pouco no início da noite para que pudessem pegar qualquer peixe que pudessem por volta de 1 da manhã. Aparentemente, a melhor hora para pegar esse peixe.
De qualquer forma, eles só tinham um barco pequeno, mas o tempo estava extremamente agradável, e o mar estava calmo a ponto de ficar quieto. Então eles imaginaram que seriam ótimas noites pescando para eles. Por volta de meia-noite e meia, começaram a preparar o equipamento e quando estavam a este bordo preparando a isca, ouviram um forte bater na água a bombordo. Como quase não tinha ondulação, eles imaginaram que era um peixe grande ou algum equipamento que tinha caído de alguma forma. Então foram dar uma olhada. Boiando de bruços na água, a apenas alguns metros da lateral do barco estava uma jovem. Eles calcularam que ela não deveria ter mais de 30 anos no máximo. Ela não mostrou absolutamente nenhum sinal de decomposição ou inchaço e não tinha nada emaranhado nos seus cabelos, o que normalmente sugere que ela esteve na água por algum tempo. Ela estava vestindo uma saia branca, simples e um top de alças azul, todos limpos e aparentemente não estavam tão molhados. De novo, tudo indicando que ela tinha acabado de entrar na água. Ela não mostrou sinais de nenhum dano, nenhum machucado, como ter sido espancada ou atacada, e seus olhos e boca estavam fechados. Damon disse que ela parecia totalmente pacífica e como se estivesse simplesmente dormindo e apenas flutuando de costas na água. Ambos estavam totalmente assustados com a coisa toda, mas reagindo mais à necessidade de ter certeza de que ela estava bem, em vez de apenas ficar lá tentando descobrir de onde ela veio. Eles tentaram acordá-la, gritando para ela. Eles jogaram uma linha para ela esperando que ela pudesse pegá-la o suficiente para puxá-la de volta. Ela não dava sinais de movimento, e as batidas que eles davam com a corda serviu apenas para deixar seu corpo se afastar ainda mais do barco. Quando ela estava a poucos metros de distância, Damon correu para pegar uma vara de pesca esperando que eles pudessem puxá-la de alguma forma. E seu pai correu para a cabana para tentar chamar um guarda costeiro e pedir ajuda. Quando Damon voltou para o lado, ela tinha desaparecido. Ele procurou freneticamente ao redor e estava batendo com a vara na água, pensando que ela tinha boiado, submergido ou mesmo flutuado sob o barco de alguma forma. Mas o corpo tinha desaparecido. Seu pai, imaginando que eles não poderiam simplesmente deixar um corpo morto, inconsciente, em potencial, flutuando na água, ele pulou e nadou até onde ela esteve pela última vez, esperando que ele pudesse encontrá-la sob a superfície, mas eles não conseguiram encontrar nada. Eles acabaram dirigindo o barco em um ciclo de meio quilômetro, mas nunca viram o corpo. A guarda costeira apareceu e, obviamente, Damon e seu pai foram meio que interrogados para ter certeza que não tinham assassinado ou jogado algum corpo na água. Mas não deu em nada. O mais bizarro de tudo isso foi que o barco foi cuidadosamente verificado antes de saírem para pescar na noite anterior, para que pudessem dizer com certeza que não tinha nenhuma mulher a bordo quando partiram. Seja um cadáver ou alguém escondendo, ou uma moradora de rua. O estado aparentemente fresco do corpo meio que eliminou a possibilidade de que ela estivesse na água por um tempo e que estivessem acabado de encontrar o corpo, e estivessem longe o suficiente da Terra, e longe de qualquer outro barco. Que sua aparição lá era totalmente inexplicável, assim como a forma como o corpo simplesmente desapareceu. Damon e seu pai não passaram mais de 20 segundos do lado do barco, mas desse tempo o corpo simplesmente desapareceu. Os dois ficaram realmente abalados com a coisa toda e ficaram mais apavorados com o fato de que sua aparição foi precedida por um forte barulho na água, sugerindo que o corpo tinha acabado de entrar na água vindo do seu próprio barco. Eles contam a história agora com uma espécie de coisa do tipo: você não vai acreditar no que aconteceu com a gente uma vez. Mas isso abalou muito eles e nenhum dos dois voltou ao mesmo local de pesca desde então. Atualização. A minha caixa de mensagens explodiu com perguntas, então apenas algumas notas para adicionar para aqueles que perguntaram. Tanto quanto se sabe, não tinha nenhuma ligação com nenhuma mulher desaparecida ou conhecida na área que eles pescavam. O barco é apenas um pequeno barco de pesca construído propositalmente com uma cabine e uma pequena área de carga. Eles empacotaram todas as suas coisas lá embaixo, arrumaram suas malas na cabine antes da partida, então, em teoria, eles teriam visto um corpo ou uma pessoa viva no barco, mas, obviamente, sempre tem uma chance deles terem perdido ela. O tempo entre o barulho na água e a descoberta do corpo foi de no máximo 30 segundos.
Eles estavam preocupados que seu kit a bom bordo pudesse ter caído na água de alguma forma, então eles foram verificar rapidamente. Eles estavam pescando na costa da Cornualha, aqui no Reino Unido. Então a água estaria muito fria. Muitas pessoas mencionam a coisa sobre água fria preservar os corpos, então acho que é uma possibilidade real. Ela não estava usando sapatos. E eles estavam a cerca de 16 quilômetros da costa e era meados de julho, então o tempo estava muito bom aqui para Inglaterra. Cara, que louco, né? Tipo, ok, vamos por partes. Primeiro, o barulho de algo caindo na água. Bom, pode ser simplesmente o corpo caindo na água, mas o corpo submergindo. Vamos voltar mais um pouco. Quando um corpo flutua na água, a princípio, o corpo ele tende a afundar porque os pulmões vão encher de água, as cavidades vão se encher de água, então a densidade, o peso do corpo vai ser puxado para baixo, certo? Só que quando o corpo começa a entrar em decomposição, a, a quantidade de. A decomposição vai criando gases no interior do corpo e isso faz com que ele volte a flutuar, porque o gás pesa, os gases pesam menos do que a água. Então a tendência é flutuar de novo. Os homens, eles flutuam de costas e as mulheres e pessoas obesas, elas flutuam com a barriga para cima. Ok, a mulher aí no caso, ela estava flutuando com a barriga para cima. Talvez o barulho que eles ouviram não foi dela caindo do barco, mas sim dela submergindo. Será que não seria essa a hipótese que ela submergiu e, no caso, o barulho foi tipo, às vezes era muito fundo e a pressão com que ela subiu foi muito grande? E se você já brincou com uma bola dentro da piscina e empurrou ela pro fundo e soltou ela, ela faz um barulho quando sai da água. E outro caso é que eles estavam na Inglaterra, na costa da Cornualha. E lá é muito frio, então faz sentido o corpo estar preservado. O que não faz sentido é a roupa estar seca, mas leve em consideração que talvez foi só um jogo de luz e eles não perceberam direito. Bom, fica de novo o critério da gente refletir do que possa ter acontecido. Eu julgaria que eles tiveram o azar de ter presenciado um corpo submergindo da água, mas o que explicaria o fato dela sumir de repente? Talvez suas cavidades que estavam com gás voltou a encher de água e ela submergiu de novo? Bom, deixa nos comentários aí pra gente saber o que pode ter acontecido. O Roberts Dog 49, ele postou assim. Nada particularmente específico. Eu tenho navegado toda a minha vida e tem algo em torno de 6 mil milhas marítimas, bem como anos e anos de experiência em corridas de bote em terra. O mar só faz coisas estranhas, às vezes. Vento contra a maré e obstáculos subaquáticos causando correntes estranhas, criando ondas não naturais e começa a parecer que o mar está apenas jogando água em você aleatoriamente. A névoa no mar à noite realmente fode com seus sentidos também. Tudo tá quieto e você não consegue ver nada além do barco e imediatamente ao seu redor. Você continua procurando por luzes em outros navios e ouvindo buzinas de nevoeiro ou sons de motores à distância e seu cérebro começa a pregar todos os tipos de truques em você. Em uma rota marítima movimentada, é um negócio sério e, de uma forma muito real, pode ser vida ou morte se você perder um navio que o atinja ou afunda. Você começa a ver luzes em todos os lugares ao seu redor. Você começa a ouvir os motores se aproximando de você. Você para o barco, desliga o motor para ver se está ouvindo algo real e entra em um mundo ainda mais estranho de privação sensorial. É assustador como um inferno. Segunda edição, só para adicionar uma coisa que eu acabei de lembrar.
um eclipse solar completo. Vimos um no meio do Canal da Mancha e foi a coisa mais estranha. Tinha uma nuvem fina, mas o sol era visível através dela. A gente estava dentro da zona de eclipse total e a gente podia ver a sombra vindo de quilômetros de distância. Parecia a maior e mais furiosa tempestade que eu já vi. Geralmente, quanto mais escuras as nuvens, pior vai ser a tempestade. Era uma escuridão tão escura quanto possível no mar durante o dia. Conversei com meu pai sobre isso depois e nós dois sentimos uma verdadeira inquietação ficando cada vez pior à medida que se aproximava. Nossos corpos e subconscientes estavam preparados para lidar com uma situação realmente ruim e perigosa. Era exatamente como as pessoas às vezes descrevem o envio de um fantasma, um calafrio e me sentindo realmente no limite. Realmente foi como uma tempestade fantasma. Navegar muito se torna instintivo depois de tanto tempo e você tem uma ideia do que está por vir ao observar as nuvens e as ondas no horizonte. O eclipse deu todos os sinais de uma maldade absoluta, mas passou sem nenhum efeito no mundo real, além da escuridão. Isso foi realmente assustador. Em um outro post, no Ask Reddit também, o Aegon 10.000, ele postou assim: Marinheiros e pessoas que trabalham no mar, qual foi o avistamento mais assustador e incrível que você já testemunhou? E aqui, cara, esse eu não vou dizer assustador, mas é incrível. Se liga só o que o Stelik Ifen Alit postou. Muitas vezes, na marinha, eu ficava na popa e observava o oceano. Uma vez eu vi cerca de 100 golfinhos nadando no rastro do porta-aviões. Eles nos seguiram por 3 dias. No meio do Pacífico é tão escuro e tem tão pouca poluição luminosa que você pode ver os vermelhos, marrons e azuis fracos do universo na paisagem estelar. Outra vez, eu estava observando a água à noite. Dizem que ela atrai você, e realmente atrai. Você olha para o vazio escuro como breu, com apenas o rastro ou a turbulência da água captando a luz e pensamentos intrusivos de pular ocorrem naturalmente. É hipnotizante, especialmente se você estiver sozinho. À noite, durante um desses eventos, eu vi a água azul brilhante, o que agora eu sei que eram algas bioluminescentes. E dentro dessas enormes manchas de água azul brilhante, tinham lulas que pareciam ter talvez 4, 5 metros de comprimento. Você poderia ver seu contorno pela luz na água. Eu olhei para o que eram várias lulas passando por minutos, o que aconteceu uma eternidade e então a luz começou a desaparecer no local que eu estava olhando. Ainda tinha muita água brilhante, mas essa mancha ficava cada vez mais escura e mais escura até ficar totalmente escura. 15 minutos sólidos de intensa curiosidade. E de repente, teve muita turbulência e uma baleia veio à tona. A baleia se inclinou de lado e olhou para o navio, e nossos olhos se encontraram. Quero dizer, eu quero pensar que se encontraram. Ela estudou o navio por um momento, até afundar de volta, até que o brilho da água a massacrasse completamente. Cara, é muito bizarro você pensar que se você estiver num lugar completamente escuro, você consegue ver as manchas do universo no céu a olho nu. Isso é bizarro. E você pensar em algas bioluminescentes iluminando a água, e você pensar que a gente quase não conhece o oceano, dá pra pirar muito. Dá pra pirar muito. E
Ficar pensando nessas coisas me deixa muito extasiado. Eu fico um tempo fissurado pensando na profundidade dos oceanos e na grandeza do universo. Eu vou confessar que eu tenho escutado um podcast, o podcast Sinapse do Pedro Luz, e fica falando algumas coisas assim que me deixam uau, bem nessa vibe desse relato. E outra coisa, o que é mais bizarro nesse relato, são os pensamentos intrusivos que ocorrem quando você olha para o mar à noite. E isso me faz lembrar das sereias. A hipnose que o mar causa em você não seja o motivo dos marinheiros naquela época se jogarem na água. Eu digo, não só isso, a gente tem que lembrar da desidratação, da desnutrição e de horas e horas e horas só vendo o mar e as mesmas pessoas. Mas, cara, isso é muito louco. Muito louco. Vamos quebrar essa vibe um pouquinho e eu vou desbloquear um novo medo em vocês. O Beaded Underline Enthusiast postou assim. No Golfo do Alasca, eu vi algumas coisas estranhas. Mas uma das coisas mais inspiradoras de terror que eu já vi é o que pode acontecer com algumas toras soltas do comércio madeireiro. Às vezes, quando um grande tronco se solta de uma jangada, ele fica parcialmente encharcado e flutua com a menor ponta para cima, na vertical. Então, você vê o que parece ser um poste telefônico com um diâmetro de 1,20 m boiando no mar e se levantando até 12 metros no ar. Nada demais, aparece no radar e é fácil de detectar. Só que agora dê a estes postes 20 anos flutuando ou algo do tipo. Ele apodrece de tal forma que fica afiado ao ponto perfeito pelo vento e pelas ondas, e parece bastante ameaçador. Agora, coloque ele no meio de um vendaval, com ondas de 7 metros, e ele se torna um pico de morte, pronto para te empalar, que dispara do mar a cada 15 a 20 minutos do nada. 18 metros no ar, apenas para mergulhar nas profundezas escuras, esperando para espetar algum barco desavisado em poucos minutos enquanto ele é empurrado para fora do oceano de novo. É uma visão genuinamente aterrorizante. É muito rara, mas não tão rara que eu não tenha visto 2 vezes em uma temporada. É como um tridente de Poseidon procurando uma oportunidade para perfurar um barco de uma forma particularmente assustadora. Olha, pode ter parecido um pouco estranho a primeiro momento pra você imaginar como é que é, mas se você sacou como é que é de primeira, cara, eu fiquei imaginando como isso é bizarro. Mas eu vou resumir aqui basicamente o que é. Bom, no Alasca é comum ter transporte de madeira por barcos e algumas vezes essas toras escapam e caem no mar. Essas toras, quando elas molham parcialmente, quando uma parte dela é mais fina do que a outra, com formato irregular, uma dessas pontas ela vai ficar para fora da água e a parte maior ela vai ficar debaixo d'água porque ela tá cheia de água. Então ela vai ficar como se fosse um poste de telefone flutuando na água, uma tora na vertical. Só que com o tempo ela vai desgastando e a ponta vai ficando mais fina. E em tempestades, essa tora vai subir a onda, descer a onda, e nessa parte que ela baixa, ela submerge por completo, e como ela tende a flutuar, ela vai ser arremessada para fora. É o fenômeno do empuxo. O que acontece quando você empurra uma bola para dentro da água e solta ela de uma vez. Aí ela vai subir de novo. É o caso que eu contei no dos primeiros relatos que eu li agora nesse episódio. Então ela basicamente vai ficar empalando os barcos que passarem por cima dela. Eu vou ver se eu acho alguma foto e deixo pra vocês nas redes sociais.
Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui nos relatos para poder dar um apoio a uma equipe de estudantes da PUC aqui de Minas. E eles estão fazendo um curta-metragem universitário. A Flora, que foi a estudante e me procurou, ela tá pedindo ajuda para apoiar o curta que eles estão fazendo no apoia.se/equipe Excalibur. Então eu vou deixar aqui o trailer do curta que eles estão fazendo. E, cara, parece que vai ser super legal, já tô ansioso, quero assistir. Se você puder dar uma mãozinha pra eles, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição do episódio. Também vou deixar o link nos stories dessa semana, mas principalmente na descrição dos episódios. Para reforçar é apoia.se/equipe Excalibur. Então fica aí o trailer. Encontros Imediatos é um programa de TV que apresenta um tema controverso, um caso de abdução alienígena. Os espectadores serão levados em uma jornada emocionante enquanto cientistas e especialistas debatem e analisam um relato de um suposto abduzido, mas nem tudo é o que parece. Com exceção de os convidados são atores, contratados para defender pontos de vistas opostos ao do único verdadeiro especialista em ufologia presente no programa. À medida que o programa avança, a discussão se torna cada vez mais fantástica e surreal. Os convidados começam a fantasiar sobre a realidade com uma imensa inocência do que está prestes a acontecer. Olá, ouvintes do Terror na Esquina. Eu sou a Flora, estudante de cinema e audiovisual da PUC Minas. E essa história que acabei de contar acontece dentro de Moco, uma pseudo-realidade, um curta universitário, o qual escrevi e dirigi. Esse curta está sendo realizado por uma equipe de estudantes de cinema apaixonados pela arte, chamada Equipe Excalibur, e precisamos da sua ajuda para a realização deste curta universitário. Mais filmes estão por vir, como o curta O Hotel, que narra a história de Roberto Pontes, um detetive particular contratado para comprovar uma traição. Mas é em um hotel que ele encontra um mistério maior. Prometemos ter bastante sangue neste curta. Nos apoie e acompanhe nossas produções pelo nosso Instagram, que está na descrição deste episódio. O Ken Takema, ele postou assim: eu saí da faculdade e consegui um emprego em Cambridge, em Massachusetts. E assim que eles disseram, como arquiteto projetando alguma coisa do tipo. Eu acabei ficando nas plataformas de petróleo e em uma bela manhã tinha tubarões passando por baixo da plataforma principal como sempre. Mas tinham 2 tubarões mortos na manhã seguinte e 4 no dia seguinte. Então, em seguida, 4 ou 5 constantes por dia durante 1 ou 2 semanas. Eles flutuavam sob o convés transparente e que parecia muito com uma peneira de metal. A tripulação tinha que ficar empurrando eles com uma grande haste para que a correnteza pudesse levar eles embora. O que tornava realmente estranho era o que parecia ter sofrido um ataque cardíaco ou morrido durante o sono, sem marcas ou mordidas ou qualquer coisa. Os caras da plataforma tinham todo tipo de teoria. Então, uma manhã, enquanto estávamos em uma sala completamente submersa e com uma bela vista, enquanto a gente estava sentado em uma reunião, a gente pôde ver a razão pela qual os tubarões estavam morrendo, como se estivessem assistindo a uma tela de cinema. Tinha um polvo que tinha construído uma casa, uma toca entre a base e o convés. Um tubarão estava nadando e a gente viu alguns tentáculos agarrá-lo bem na nossa frente pelo vidro e quebrar ele como um galho. O biólogo marinho sorriu e disse: o polvo tá literalmente fazendo isso para se divertir. Tipo, porque ele pode. O biólogo abaixou uma câmera de mergulho e esse polvo era enorme.
A tripulação brincava sobre isso e pessoas fumavam no convés à noite e diziam para não deixar o povo entrar. Iria apenas agarrá-los e era coisa meio assustadora. O polvo tinha cerca de 7 metros de comprimento, de acordo com o biólogo marinho. A princípio, ele pensou que a gente poderia ter algum tipo de recorde, mas o recorde é de 9 metros. O maior tubarão morto tinha cerca de 4 metros de comprimento, mas a maioria era cerca de 2 a 2,5 metros de comprimento. E, cara, me lembro o Lusca. O Lusca é uma lenda se não me engano, da América Central. Eu não sei precisar o país, mas é basicamente um polvo com a cabeça de tubarão. Eles ficam naqueles buracos azuis que é uma água salgada que fica tipo num lago no meio de ilhas e no meio do continente mesmo, só que é interligado por cavernas que ligam ao mar. Então a teoria não, a lenda conta que tem um polvo com cabeça de tubarão que moram nesses lugares. Mas nada comprovado, obviamente. Infelizmente não tem foto ou vídeo ou qualquer coisa do tipo desse relato. Então vai ficar só na nossa cabeça imaginar o quão bizarro é ver um polvo matando um tubarão, quebrando ele no meio como se fosse um graveto. Cara, tipo, louco, louco demais. E me faz de novo pensar o que tem debaixo d'água, né? Bom, para encerrar o episódio, tem mais dois relatos que eu queria ler para vocês. Eu vou começar com um mais tranquilo. Ele foi postado no Let's Read Official. O título é Caminhada Subaquática. Ele foi postado pelo Let's Read no YouTube. E ele começa assim. Eu costumava ser um instrutor de mergulho em Bali, na Indonésia. Os grupos poderiam revezar para uma aula casual ou para uma semana de mergulho, onde poderiam obter uma licença de mergulho provisória. Então o grupo reserva comigo e são grupos mistos, com jovens de 20 e poucos anos, casais, amigos, boas pessoas, gente rica e. Mas quem sou eu para julgar? Nossa primeira atividade foi uma caminhada subaquática e eu nunca experimentei o underwater walking, que é a caminhada subaquática, já que era relativamente novo na época quando eu estava trabalhando, mas eu estava ansioso para experimentar. Então a gente se amontoou em um pequeno barco e fomos fazer nossa viagem curta em direção à nave-mãe. Agora, esse é só um termo naval para um barco maior com os quais os menores, como os nossos, podem trabalhar. Mas vamos um passo além para justificar isso. Tendo pintado com spray uma daquelas enormes cabeças alienígenas cinzas no casco, parecia incrível e naturalmente as crianças adoravam. A caminhada subaquática em si foi semelhante à vez em que fiz snuba, que é um mergulho com snorkel. E os tanques de oxigênio flutuam na superfície da água em vez de estarem nas costas dos mergulhadores. A outra grande diferença em relação ao mergulho regular é que em vez de usar uma máscara de mergulho para respirar, a gente tinha esses grandes e velhos capacetes de ficção científica. São os escafandros. Quero dizer, eles pareciam adereços daqueles antigos filmes e programas de perdidos no espaço que costumavam passar na TV. Muito cafona. Foi o primeiro e o procedimento foi bem simples. Eu me pendurei na escada com a maior parte do meu corpo na água e eles colocaram um pequeno anel de espuma de borracha na minha cabeça, para amortecer o capacete. E finalmente colocaram o capacete. No segundo em que estava no meu corpo, eu senti o seu peso me forçando para o fundo do oceano. Foi meio assustador, porque eu caí muito rápido, o que fez com que a pressão aumentasse rapidamente. Fiz questão de engolir e bocejar bastante para anular os efeitos da pressão e estava tudo bem. Além disso, eu nunca conseguia respirar fundo porque, ao inspirar, o capacete começava a fazer vácuo e eu tinha que parar para deixá-lo entrar mais ar. Então, dois membros do grupo misto de adolescentes seguiram o exemplo antes que um mergulhador descesse para ser o nosso guia. Ele entregou a todos nós um pedaço de pão
em um saco plástico que atraiu todos os peixes para nós. Foi muito divertido ver os peixes tímidos praticamente nos cercando. Tinham corrimãos de guia de metal no fundo do oceano, que eu seguia. Os dois adolescentes seguiram atrás de mim. Era muito difícil andar porque a corrente era surpreendentemente forte e os capacetes eram bastante pesados. Enquanto eu respirava, tinha um zumbido constante e alto como água, mas a pressão no tubo de oxigênio. Era meio chato, mas significava que eu estava tomando ar, o que obviamente era bom, e é por isso que foi tão assustador quando esse som parou de repente. Eu fiquei confuso, mas voltou de novo após cerca de 2 ou 3 segundos e eu pude respirar de novo. Aconteceu mais uma vez e voltou tudo rapidamente. Eu racionalizei, assumindo que era o meu tanque vazio e eles estavam trocando por um diferente, não era grande coisa. Então, eu não entendia como eles iriam acabar tão rápido, mas eu não pensei muito sobre isso. Logo voltou e eu pude respirar. Depois de cerca de 10 minutos ou mais, acho que eu não tenho ideia de quanto tempo eu fiquei lá embaixo, o guia apontou para mim e indicou que eu subisse no corrimão. Eu fiquei confuso, mas eu fiz isso e depois ele deixou bem claro que era isso que ele queria. Era meio difícil ver qualquer periférico fora das máscaras, então era fácil de se perder. Olhei para trás para ter certeza de que os adolescentes viram para onde eu fui e não se perdessem. A gente fez contato visual, então eu presumi que estávamos todos bem e depois eu me virei para seguir o guia. Ele me fez caminhar em um caminho muito pequeno entre dois corais, então fui bem devagar para ter certeza de não cortar as minhas pernas nele. Foi difícil. Quando eu cheguei ao guia, meu ar parou de novo. Eu não achei que era grande coisa, como nas 2 vezes anteriores, e continuei. Eu segui um pouco e não voltou. 5 segundos com oxigênio, depois 10. Eu comecei a ficar confuso. Isso era algum tipo de piada? E se era, não era engraçado. 15 segundos sem ar e eu comecei a pensar comigo, não entra em pânico. Eles sempre dizem pra você não entrar em pânico, mas eu entrei em pânico. Eu comecei a respirar cada vez mais rápido, mas eu me forcei pra parar. Graças ao treinamento anterior, eu sabia que era a pior coisa que você poderia fazer. Eu me virei para o guia e comecei a bater com um punho no peito. Esse era o sinal de não consigo respirar. Ele pareceu notar e começou a se afastar. Eu só podia esperar que ele estivesse me levando para o barco. Achei que talvez devesse tirar o capacete e nadar até a superfície. Não sabia se eu tinha ar suficiente para fazer isso. Eu não sabia se o barco estava acima de mim. Eu não queria bater com a cabeça no barco. Eu não sabia se eu ia conseguir realmente dar de ombros e eu não conseguia fazer curvas. Então eu achei que não seria uma boa ideia. 30 segundos. Eu comecei a perceber que estava recebendo cada vez menos oxigênio a cada respiração. A água estava começando a se infiltrar no capacete e eu tive que olhar para cima para respirar o pouco de ar que eu tinha. Eu segurei o braço do guia para não perdê-lo e também para que ele entendesse a gravidade da situação. Eu dei um aperto mortal no braço dele. 40 segundos sem oxigênio agora e os meus pulmões ardiam por ar. Eu vi a escada do barco e eu sabia que tudo que eu tinha que fazer era chegar lá e ficaria bem. Eu devo ter sentido algum tipo de descarga de adrenalina com a esperança renovada porque quase me esqueci da minha falta de ar. Eu procurei a escada por alguns segundos. Era difícil dizer a distância através do capacete porque tinha um aspecto um pouco ampliado. Antes de agarrá-lo e começar a me puxar para cima. Quando eu cheguei à superfície, o ar invadiu meu capacete e eu respirei fundo. Respirar nunca tinha sido a melhor coisa. Foi definitivamente a experiência mais assustadora da minha vida. E eu, categoricamente, não recomendaria a caminhada subaquática. Bom, eu acho que uma coisa que me dá muita aflição é ficar sem respirar. Essa sensação do afogamento, eu acho isso bizarro demais, eu acho que me dá muita aflição e eu fico desesperado só de pensar nisso. Mas eu não quero me alongar muito. Eu já vou logo puxar o próximo relato. Essa foi postada pelo Let's Read Underline YouTube, também no Let's Read Official, e o título é
O caso de Sam Kazinai. Sábado de manhã, no rico subúrbio australiano de Brisbane, a pouco mais de 8 quilômetros do centro da cidade de Melbourne. Brisbane é bem conhecida por sua Dance Street Beach, a localização de 82 caixas de praias coloridas. Sam Kazinai, de 17 anos, estava jogando futebol e seus pés estavam um pouco doloridos. Ele decidiu então ir até a água na praia para aliviar a dor nos pés. Ele passou meia hora nas águas rasas e frias, ouvindo música e sentindo a dor dos pés inchados diminuir lentamente. Mas quando ele saiu da água para recuperar o seu chinelo, ele sentiu uma sensação estranha em seus pés e tornozelos, quase como alfinetes e agulhas. Quando ele olhou para baixo, ele viu que o seu pé estava coberto de sangue e estava pingando na areia. Sam caminhou de volta para o oceano, na esperança de lavar o sangue e permitir que a água salgada desinfetasse a ferida. Mas ao retornar, ele descobriu que sua perna não parava de sangrar. Seu pai, Jared Kazinai, levou ele às pressas para o hospital Dandenong. Enquanto Sam se sentava pacientemente na sala de espera do hospital, para qual ele foi levado, o sangue continuava a se acumular sob seus pés, devido a milhares de minúsculos ferimentos de picadas com alfinetes que pontilhavam sua perna. Para o horror da sua família, ninguém no hospital conseguiu identificar exatamente o que estava acontecendo. A equipe do hospital contatou vários especialistas em toxicidade e a marinha da cidade de Melbourne, mas nenhum deles conseguiu esclarecer a natureza dos ferimentos de Sam. No entanto, não são só os tubarões que anseiam por carne nas águas ao redor da Austrália. E uma sugestão sólida foi feita: sea lice, conhecidos por seu nome científico como Lisianaceae amphipodes, os piolhos do mar, que são parasitas marinhos que se alimentam de muco, tecido epidérmico e sangue de peixes marinhos hospedeiros. Eles são pouco relacionados aos camarões, mas são menores em tamanho, variando de 6 a 13 milímetros. Eles não são venenosos e suas picadas não causam nenhum dano duradouro. Os ferimentos de Sam eram consistentes com os feitos pelas pequenas criaturas parecidas com ácaros devoradores de tecidos orgânicos. Mas especialistas marinhos afirmaram que não tinha como esses organismos minúsculos serem responsáveis por danos tão extensos nos tecidos. O pai de Sam teve uma ideia. Naquele mesmo dia, ele levou uma rede até a seção da praia onde Sam havia sofrido seus misteriosos ferimentos. Nessa rede, ele colocou algumas fatias de bife. Ele abaixou a coisa na água e esperou. Quando puxou a rede, descobriu algo horrível. Centenas de minúsculos crustáceos estavam agarrados à carne crua. E eles não estavam apenas devorando a carne. Eles estavam drenando o sangue do bife cru. Os especialistas marinhos estavam errados. De fato, os piolhos do mar que atacaram os pés e pernas de Sam, eles os fizeram aos milhares. O pai de Sam gravou um vídeo dos piolhos devorando a fatia de bife e levou direto para o hospital, onde seu filho estava recebendo tratamento. Mas os detalhes sobre a maneira com que esses organismos se alimentam são simplesmente assustadores. Na infância da criatura, piolhos do mar não são agressivos e produzem alimentos por meio de um processo que ocorre dentro do próprio corpo da criatura. Mas uma vez que encontra uma vítima, o organismo começa a crescer e mudar à medida que acessa uma valiosa fonte de proteína, a carne da sua vítima. Os piolhos do mar adultos, especialmente as fêmeas, são comedores agressivos e, em alguns casos, se alimentam de sangue, além de tecido e muco. Isso explica porque os ferimentos nos tornozelos e pés de Sam foram tão graves. As feridas surpreenderam um biólogo marinho, Dr. Jennifer Walker Smith. É possível que ele tenha perturbado algum grupo se alimentando, mas eles geralmente não estão lá fora esperando para atacar como piranhas. Mas Jeff Ware, diretor executivo do Australian Dolphin Research Institute, disse que também havia passado por uma experiência semelhante. O biólogo marinho tinha participado de um mergulho noturno e estava tirando fotos sob um pier próximo quando descobriu que sua testa e bochecha sangravam profusamente quando ele ressurgiu. Mas ele admitiu francamente que o caso de Sam foi o pior que ele já viu em toda a sua carreira.
Essas são criaturas muito importantes que vivem na água. Assim como os ladrilhos de jardim que limpam os detritos que se decompõem, essas coisas são como uma parte realmente importante do ecossistema. É um pouco chato para o jovem rapaz, ele deve estar lá por um bom tempo e não perceber que está sendo beliscado. Não é uma ameaça à vida, mas é uma ótima história para contar. Mas antes que você pense que está seguro se não morar em Down Under, você pode querer ouvir isso. Uma série de experiências na área de Virginia Beach causou pânico entre moradores e turistas assustados como chamados piolhos do mar. Os banhistas postaram inúmeras atualizações nas mídias sociais ao longo de uma semana, descrevendo pequenas mordidas e coceiras em trajes de banhos e em todos os braços e pernas. Muitos correram da água para o chuveiro mais próximo, mas ficaram horrorizados ao relatar que a coceira durou mais tempo. Muitos correram para hospitais locais, com medo de contrair alguma doença horrível e desconhecida. Mas felizmente, as minúsculas criaturas responsáveis pela coceira, comumente chamados de piolhos do mar, na verdade não são piolhos. Na verdade, são larvas de caranguejo azul, um dia destinados a engordar e crescer, potencialmente terminando em um prato em seu banquete de caranguejo favorito. O vice-presidente de educação do Virginia Aquarium, Chris Witherspoon, nos diz que os chamados piolhos do mar são a forma laval do caranguejo azul chamado Megalops. Parece uma lagosta alienígena e suas pinças são grandes o suficientes para irritar a pele das pessoas e talvez causar uma erupção cutânea, explicou ele. Pegar piolhos do mar em seu maiô é desconfortável, mas é inofensivo. Encontros com as larvas são esperados por volta do verão, principalmente devido ao tempo do ciclo de vida do caranguejo azul. No final da primavera, os ovos eclodem na foz da baía de Chesapeake. Olha aí, voltamos a Chesapeake. Antes que as correntes de superfície empurrem as minúsculas larvas para o oceano, onde se transformam em megalopes. Esses, por sua vez, afundam no fundo do oceano e viajam pela corrente no fundo de volta à baía, onde precisam estar para se transformar em caranguejos jovens. Os megalopes não devem ser confundidos com os piolhos do mar. Minúsculos crustáceos que vivem na areia da praia também causam coceiras nos turistas. Witherspoon diz que devem dar boas-vindas às larvas dos caranguejos de volta à baía e não temê-las. Ele continua explicando que não são necessários milhões de larvas suficientes para sobreviver à jornada e evitar predadores para termos caranguejos azuis adultos para colher. Sem as megalopes aparecendo ao longo da costa e na baía cada verão, não teriam caranguejos azuis por aqui. O encontro de San Casinai com os parasitas comedores de carne pode ter sido uma ocorrência incrivelmente rara, mas ilustra o quão pouco sabemos sobre o que se esconde sob as ondas, como jogamos bem os dados ao nos aventurar em águas desconhecidas, como os oceanos do planeta são brutais e apavorantes, quando as selvas mais densas ou os desertos mais secos. Eu vou deixar a foto do Sam. Eu vou borrar o rosto dele, mas eu vou deixar a foto do pé dele em preto e branco, porque envolve sangue. Então vou deixar em preto e branco. E eu vou deixar a foto do parasita comendo a carne, um pedaço de bife. Parasita não, né? O pelo do mar. E cara, é bizarro. É muito estranho. E eu também vou deixar a foto de um Megalops, que é a larva do caranguejo azul, que é bem esquisitinho também. Não sei se eu tô falando groselha aqui, se algum biólogo souber me explicar melhor como funciona tudo isso, pode mandar uma mensagem pra gente no Insta. E se você ficou até aqui, meu muito obrigado por ter escutado até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Acesse nossas redes sociais, que é @terrornesquina, tanto no Insta quanto no Twitter. Eu vou lembrar mais uma vez que a gente não sabe mais sobre o universo quanto o fundo do oceano, então provavelmente a gente vai descobrir muita coisa ainda. E muita coisa bizarra e assustadora e provavelmente muita coisa bonita. Então, mais uma vez, muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau!